Bom dia, queridos. Nós estamos aqui diretamente da sede da nossa loja física no centro de Taguatinga, na C12, Bloco C, Loja 5, dentro da nossa loja. E nós veremos hoje o capítulo de número 3 do livro de Abacuque. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia do capítulo 3 antes de nos ouvir. Veremos hoje a oração de Abacuque, um capítulo muito edificante para as nossas vidas. Abra aí a sua Bíblia e já vai fazendo a sua leitura prévia. Ao fundo aqui, nós temos aqui a prateleira com alguns de nossos livros. Aqui temos livros da autoria do pastor Daniel Deusdedit. Esses aqui, essa prateleira aqui todinha, são livros de minha autoria, graças a Deus. Temos aqui outros livros de outros parceiros e a loja está cheia. Temos livros, bíblias, tudo para o seu deleite espiritual. Aproveitando que você está aí sintonizado conosco nesse momento, se inscreva no nosso canal. Clica aí, inscrever-se. Também clica no sininho para você receber as nossas atualizações. Todos os dias temos uma novidade. Todos os dias um novo capítulo da Bíblia. Então estamos vendo o 13º livro, que é Abacuque, dos últimos 17 livros da Bíblia do Antigo Testamento, que justamente são os livros proféticos, os quais nós já temos ensinado aqui, se dividem em duas partes. Os profetas maiores, 5 livros, e os profetas menores, 12 livros. Eles formam juntos 67 capítulos, com 1050 versículos, uma média de 16 versículos por dia, por capítulo. O livro de Abacuque tem apenas 3 capítulos e nós estamos no último capítulo. Eu sou o pastor Daniel Deusdedit da Igreja Os Semeadores, estaremos juntos aí. Você já abriu a sua Bíblia? Já fez a sua leitura prévia? Estamos meditando no livro do profeta que por 2 vezes, ele questionou a Deus, querendo entender 2 coisas. A justiça divina. E Deus pacientemente lhe respondeu. Então nós veremos agora o 3º e último capítulo desse livro e estamos já na 4ª parte, a oração de encerramento, de resolução e fé. Abacuque expressou a sua confiança de que Deus manteria sua promessa. Ele prometeu louvá-lo mesmo com a continuação dos tempos difíceis. Veremos então nos próximos 19 versículos uma oração de encerramento, de resolução e de fé. Em forma de canto, Abacuque respondeu à antecipação da intervenção do Senhor em nome do seu povo. Assim como os babilônios representam os orgulhosos e ímpios em seu caminho para a desgraça, Abacuque simboliza os justos fiéis, perseverando e em júbilo na expectativa do cumprimento da promessa de vida do Senhor. Essa oração se divide em 5 sessões. Veremos cada uma delas a partir de agora. Veremos o sobrescrito, o verso 1º, conforme nós estamos vendo na Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire aqui na nossa loja, no centro de Taguatinga. A presença de um sobrescrito sugere fortemente que existia um hino independente, que mais tarde foi incorporado ao livro. Oração aqui talvez fosse um sinônimo para hino. Salmo 72, verso 20, sob a forma de canto, ou sigionete. O significado preciso desse termo é desconhecido, mas parece ser uma notação musical ou litúrgica que lembra o aspecto característico de muitos salmos. Sigionote. Invocação. Ele começa invocando o Senhor e diz que ouviu a sua palavra e tremeu diante dela. Esse versículo é uma invocação ao hino no qual Abacuque, em nome do seu povo perturbado, clama a Deus para que ele haja. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Assim nos ensina o apóstolo Paulo. O fato de ter se colocado perante o Senhor e ouvido o relato das suas ações passadas e recentes de Deus, inundou a compreensão de Abacuque e o encheu de medo referente ao compreender que o Senhor havia feito e novamente ele faria. Interessante isso para aplicação em sermões, hein? Essa admiração inspirou urgente oração. Ele pede ao Senhor para avivar a sua obra e para torná-la conhecida no meio dos anos. Literalmente, tornar vivo, ou seja, traduzir a visão em acontecimentos concretos. Além disso, conhecendo a ira do Senhor, a qual é igualmente santa e justa, ele pede que no exercício natural dela, ele se lembre também da sua misericórdia, que é mais abundante ainda. Então, o amor de Deus é santo, é perfeito. A verdade de Deus é absoluta.
A bondade de Deus é perfeita, santa, boa. A ira de Deus é santa, justa, boa e perfeita. Aí, agora sim. Coragem combinada com apreensão perante a perspectiva de resposta com a oração dele. A vinda do Senhor seria um acontecimento terrível, no qual Deus executaria julgamento furioso contra os seus inimigos. O profeta ansiava por essa vingança, mas também desejava que fosse demonstrada misericórdia para os justos, de modo que eles fossem eliminados, que eles não fossem eliminados juntamente com os pecadores na hora da ira. Teofania divina. Dos versos 3 ao 15 da sua oração, ele fala dessa teofania. Conforme nós estamos vendo, Abacuque retratou uma teofania divina da vitória em 3 movimentos, versos 3 a 7, 8 a 11, 12 a 15. A descrição usa material poético tradicional e a linguagem metafórica tradicional das teofanias e de muitos salmos. As vitórias visionadas aqui são principalmente aquelas sobre os egípcios e sobre os cananeus. O primeiro movimento, versos 3 ao 7. O profeta descreveu poeticamente o efeito na natureza da vinda do Senhor da direção do Sinai. Deus veio de Temã. O nome do neto de Esaú representa a terra de Edom e do Monte Parã, localizado na bem conhecida selva de Parã, na península do Sinai, e com sua glória cobriu os céus e a terra. Se encheu do seu louvor, provocando um resplendor que se fez como a luz, dando raios brilhantes que saíam da sua mão, sendo ali o esconderijo da sua força. No verso 5, Abacuque retratou as dimensões ameaçadoras da vinda do Senhor, com terríveis maldições caindo sobre os seus inimigos. A peste ia adiante dele e brasas ardentes saíam dos seus passos. Então ele parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, onde os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos pertencem ao Senhor. Oh, glórias a Deus, louvado seja teu nome, Senhor. A metáfora de tremor e destruição da criação, comumente, representava julgamentos terrenos, tal como a conquista por uma nação estrangeira. Ele viu as tendas de Cusã em aflição e tremiam as cortinas da terra de Midian. Nesse caso, Cusã e Midian são termos sinônimos e se referem a lugares nos arredores do Sinai. O segundo movimento, versos 8 ao 11. Desses versos, o Senhor se aproxima e é o invencível guerreiro divino, retratado de maneira semelhante a uma grande tempestade. Na criação, ele subjugou as forças do caos e estabeleceu o seu reinado sobre o mundo. Gênesis 1, 2. Descrições semelhantes conhecidas de outras culturas do Próximo Oriente, ou do Oriente Próximo, intensificam a imagem poética. O discurso passa de indireto para um discurso direto. Terceiro movimento, versos 12 ao 15. Dos versos 12 ao 15, o Senhor da natureza também tem poder absoluto sobre as forças da história. Ele vem para libertar o seu povo e para julgar os pecadores. O Senhor marcharia pela terra e trilharia ou calcaria aos pés os gentios. Uma imagem agrícola derivada da maneira pela qual os grãos são debulhados de suas cascas com batidas ou pisadas violentas. Confira aí Amós 1, 3. No passado, o Senhor havia saído de seu palácio celestial ou terreno para a salvação do seu povo sofredor. Isso é o que Abacuque esperava que ele fizesse novamente, que ele saísse para a salvação do seu ungido, possivelmente um sinônimo para o povo, mas provavelmente uma referência ao rei davídico, o cabeça representativo do povo de Israel. Em sua saída para a salvação do seu povo, feriu a cabeça, lideranças da casa do ímpio, e descobriu-se-lhes os seus alicerces até o pescoço. Isso é o que o Senhor também faria nos dias de Abacuque para os babilônios e o seu rei. Abacuque novamente se refere ao Êxodo, verso 15, um acontecimento no qual o Criador mostrou o seu incontestável domínio sobre a natureza e sobre a força do caos, representada ali pelo temível mar. Expectativa da fé. Seção D. Expectativa da fé, dos versos 16 ao verso 19a. Depois de sua oração em forma de cântico, desses versos do 16 ao 19, veremos uma grande expectativa da fé. Abacuque declarou a sua expectativa e seu júbilo. O verso 16, juntamente com o verso 2, dá início ao hino do verso 3 ao 15, com referências autobiográficas no começo e no fim. Abacuque descreveu em termos físicos os profundos efeitos que a visão
revelação exerceram sobre ele. Veja aí Jeremias 4,19. O Senhor respondeu às suas dolorosas perguntas e escutaria a sua oração. Por isso que, ouvindo ele, seu ventre se comoveu à sua voz, tremeram seus lábios. Ele sentiu a podridão invadir os seus ossos e estremeceu-se todo, mas no dia da angústia haveria de descansar. Abacuque tinha certeza de que o Senhor se manteria fiel a ele mesmo e julgaria os pecadores que viessem contra o povo de Deus, atacando uma vez após outra ou enviando grupos de invasores. Nos versos 17 e 18 ele declara que mesmo num tempo futuro das mais adversas calamidades agrícolas e pastorais, quando o povo de Deus enfrentasse a fome e a pobreza, a perspectiva confiante de Abacuque não seria sufocada. Confiança e esperança transformaria o seu medo do futuro no desejo de sempre se regozijar no seu Salvador, Deus. Romanos 8, 35 a 39, Filipenses 4, 4. Aí vejamos, a figueira poderia não florescer, a videira poderia não dar o seu fruto, a oliveira poderia decepcionar, os campos poderiam não produzir mais o mantimento, as ovelhas da malhada poderiam ter sido roubadas, nos currais poderia não haver mais gado. Não importa o que pudesse acontecer ou quais que seriam as circunstâncias, o profeta declara em exercício de fé, atendendo ao que o Senhor disse em Hebreus 2:4, que o seu justo viveria pela sua fé, que todavia se alegraria no Senhor, exultaria no Deus da sua salvação. A dependência total do Senhor, real da aliança, era a chave da vida para Abacuque. É muito bom a gente estar servindo esse Deus maravilhoso. Como dissemos, a dependência total no Senhor real da aliança era a chave da vida para Abacuque. Que seja assim para você também, né? Para todos nós. Ele conclui dizendo que o Senhor era a sua força e que por isso faria os seus pés ligeiros como os da corça, que andaria altaneiramente como se estivesse andando sobre as alturas. Essa imagem surpreendente retrata a verdadeira vida em liberdade desinibida e progresso confiante apesar dos desafios e dos perigos. Começa assim o capítulo 3, oração do profeta Abacuque, a moda de Sigionote. Esse é o verso 1. Você já tinha reparado nessa palavra, Sigionote? O verso 19, encerrando o capítulo de Abacuque. Esse livro de Abacuque era bom de você decorar ele inteirinho. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ah, é lindo demais. Pós-escrito. Do verso 19b, um pós-escrito, uma nota a respeito da instrumentação, que é ao regente de música para instrumentos de corda, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, o fato de essa nota instrumental aparecer num pós-escrito pode indicar que instruções semelhantes nos Salmos sejam também pós-escritos em vez de sobre-escritos. Amanhã teremos um novo livro, Sofonias. Não percam, amanhã estaremos vendo mais um novo livro. Por hora, nós encerramos aqui o livro de Abacuque. Sofonias tem 3 capítulos, como o livro de Abacuque. E o capítulo 1 tem 18 versículos, o tema vai ser um terrível dia de julgamento para Judá e também para as outras nações. Mas isso nós veremos amanhã. Inscreva-se em nosso canal, conheça o nosso blog, site jamaisdesista.com.br, toda a parte escrita está lá. Acesse lá para você conferir. radioossemeadores.com.br, todos os dias. Nós temos programação de rádio, pregação, palavra, oração. Aos sábados, às 15 horas, nós temos Momento de Vida, Momento Missionário, Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. Loja virtual, ossemeadores.com.br, adquira o que você quiser. Bíblias, livros, materiais, o que você quiser, camisetas, bonés. Entre em contato conosco, conheça a nossa literatura. E também nossa loja física aqui no centro de Taguatinga. Você entra aqui, você vai receber uma bênção, você vai receber a oração, você vai ser abençoado, como muitas vidas têm vindo aqui, e têm entrado aqui, têm saídas renovadas, em nome de Jesus.
Então a todos um bom dia, fiquem com Deus, obrigado por você ter nos ouvido. Continue aí a se inscrever em nosso canal e a clicar no sininho para nos acompanhar. A todos um bom dia. Maranata! Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Amém.